E lá vamos nós de novo, porque eu fiquei falando acho que meia hora que não tava gravando. E eu tô testando uma iluminação artificial porque a luz do dia foi embora, porque tá chovendo. Enfim, meu nome é Ichigo, bem-vindos ao meu canal. O tema do vídeo de hoje é um pouco polêmico, é sobre mães de pet. Suscitaram essa discussão no Facebook recentemente. Tinha gente sendo escrota dos dois lados, mas a maioria das pessoas eu acho que não estavam sabendo o que estavam discutindo. Eu vi uns comentários muito esdrúxulos, tipo: ah, porque mãe de pet não é mãe de verdade, meninas mimadas, ah, suas parideiras, sei que lá. Aí vi umas pessoas falando: eu gosto de batata. Não estavam sabendo o que tava rolando, sabe? Enfim. E eu também gosto de batata, a propósito. Mas a questão é a seguinte: não é sobre vocês se dizerem mãe de pet. Para algumas pessoas até é, porque gera toda essa confusão de que pra ser mãe você só precisa amar muito e cuidar. Mas maternidade é muito mais do que isso. Pra ser mãe basta amar é uma romantização. E a gente luta pra desromantizar essa ideia de que maternidade é tudo lindo, que é fácil, que basta amar, que existe uma coisa de instinto maternal que toda mulher tem. Instinto maternal é uma construção social que algumas pessoas desenvolvem, algumas não. Enfim, não é sobre isso o vídeo. Primeiro eu queria falar que cuidado com os pets não é, como algumas pessoas falaram, só colocar um potinho de comida e um potinho de água, porque tem muita gente realmente que deixa um bicho lá do lado de fora com um potinho de comida e um potinho de água, geralmente cachorro amarrado num pedaço de madeira. Eu duvido muito que as pessoas que têm um cachorro assim se digam mães de pet. Você deixar um animal amarrado do lado de fora, sujeito a intempérie, só porque você tá dando comida e água pra ele, pra mim não é cuidar de um animal. Pra mim isso na verdade é maus tratos e o bicho devia ser resgatado de você. E tem muita gente que é mais do que dono do bicho, né? Muita gente deixa de comprar coisas pra elas, pra bancar castração, resgatar animais, pagar alimento, ajudar abrigos, e os bichos nem são delas, sabe? Elas fornecem lar temporário e tem muita gente que tem os seus bichinhos e são bichinhos especiais com FIV, FeLV, bichinhos idosos que já são cegos, que têm problemas de mobilidade. Então vai muito além de pôr comida e água, né? Vamos ser bem sinceros. Só que por mais que você tenha trabalho, não é maternidade, não é ser mãe. De novo, você pode se chamar de mãe de pet, por mim tá tranquilo, mas ser mãe não é isso. Eu acredito que muita gente se diga mãe de pet e não tia de pet, irmã de pet, ou mesmo tutora de pet, porque tem essa romantização da maternidade mesmo, que você tem um grande amor por aquele bichinho e isso é como ser mãe. É exatamente essa ideia, que maternidade não é só amar. Maternidade envolve inúmeros estigmas, dificuldades e problemas que as mães de crianças têm, que vou dizer todas, mas a maioria das mães de pet nunca vão conhecer. Maternidade, no caso, não é só as mães biológicas, mas em algumas questões são exclusivas das mães biológicas, como violência obstétrica. Vocês não vão passar por isso jamais. Vocês não vão passar pelo puerpério, vocês não vão passar por um pós-parto fudido de ruim, como no caso de cesárea. Não vão ter depressão pós-parto, vocês não vão ter baby blues. São algumas das coisas que vocês não passam por ser mães de pet, só as mães biológicas mesmo, no caso, passam. Isso não é desmerecendo as mães adotivas, tá? É que são questões que vocês não vão passar por motivos óbvios, né? Mães adotivas têm toda uma carga que as mães biológicas também não passam. Por exemplo, às vezes você adota uma criança, você faz de tudo por ela, você brigou no sistema de adoção pra vir um abençoado e falar: ah, mas você não tem vontade de ter um seu? Ou já supõe que você adotou porque você não consegue engravidar, né? Como se a adoção fosse só o último recurso. Vocês podem até passar por algumas questões que a gente passa, mas vocês não passam por tudo, porque a maternidade é a gente querendo criar nossos filhos,
dando palpite do que a gente pode fazer ou não. Desde você descobrir a gravidez, as pessoas querendo falar, mas você não pode fazer isso por causa do bebê. Mas você vai comer isso, você não tá pensando no seu filho. Porque agora você tá grávida, você tem que fazer isso, isso, isso. Não pode fazer isso, isso, isso. Ou então, vou dar um exemplo do meu caso, por exemplo. Eu tenho 26 anos, certo? Moro com o pai da minha filha. Nós estamos juntos faz quase 6 anos, certo? Isso não me faz melhor que nenhuma mãe adolescente, nenhuma mãe solo, tá? Mas são coisas ainda mal vistas na sociedade e que eu acredito que o fato de eu ter um emprego, de eu ter terminado a escola e a faculdade, de eu ter um companheiro, de eu ser um pouco mais velha, não me faz melhor que vocês, mas torna minha situação de mãe um pouco mais fácil, tanto pra mim mesmo, pra minha experiência de ser mãe, porque eu não tenho que conciliar emprego, estudo e a criação dos meus filhos, da minha filha no caso, e eu tenho uma figura paterna, me faz melhor, mas torna o meu caminho mais fácil e é mais bem visto pela sociedade. Mas quando eu saio sozinha com a minha filha, eu tenho essa cara de mais nova e eu saio. É raro eu estar de aliança, por exemplo, eu uso aliança na mão esquerda, eu não sou casada nem noiva, mas quando eu coloco na mão direita, sai uma alergia na pele, uma coisa assim. E aí geralmente sai sem aliança. E eu me visto desse jeito aqui, gente. Camiseta, calça, jeans, tênis. Então, tudo faz as pessoas pensarem que eu sou mais nova. E aí eu saio com a Erika. As pessoas olham pra mim e acham que eu sou uma mãe adolescente. E eu sinto o julgamento delas. Elas me olham feio. Mas me chamam ironicamente de mãezinha. Eu vou ficar explicando minha vida para as pessoas que eu não conheço, porque eu não sou obrigada, mas eu fico tipo... E eu duvido muito que, tipo, você tá passeando com os seus cachorros, os gatos é mais difícil, e as pessoas te olham desse jeito, tipo... Pode acontecer? Pode, mas comigo acontece todo dia que eu ponho o pé pra fora de casa. Todo dia. Pode ser que as pessoas te julgam pelo comportamento dos seus cachorros, porque eles agem como cachorros, eles cheiram as pessoas, eles latem, pode acontecer. Mas 100% das vezes que você sai com seu filho e ele age como uma criança, ele fala alto, ele grita às vezes, ele chora, ele se joga no chão de birra porque tem uma fase que é terrível, que você não consegue evitar, 100% das vezes vai ter alguém olhando feio, fazendo comentários, e tem aquelas pessoas que acham que simplesmente você não era pra estar ali. Mas isso não é lugar pra criança, o que essa mãe trouxe essa criança aqui? De repente essa mãe não tinha com quem deixar, né? Então não devia ter ficado em casa cuidando do filho. De repente essa mãe precisava estar ali agora, ou ela apenas queria, porque ela não é obrigada a ficar presa no apartamento o dia inteiro, né? Às vezes ela já passou 3 meses, 4, 6 meses sem poder sair de casa, porque teve alguma complicação no parto, porque a criança ficou doente, porque não tinha com quem deixar e a criança ainda não tinha tomado vacina e resolveu deixar em casa para não expor ao risco. E de repente a criança tá melhor e você quer sair. Aí a criança chora. A criança não tem culpa de chorar. A criança chora porque é o único jeito dela se comunicar. Sempre tem um maldito olhando feio, tipo, 100% das vezes. E às vezes você não tá nem num lugar assim, meu Deus, inapropriado pra criança. Às vezes você tá na rua, às vezes você tá no mercado, às vezes você está no metrô e a pessoa olha e fala, tipo, você não tá criando direito essa criança, que você tá fazendo aqui com essa criança, você devia estar em casa com essa criança. Pode acontecer isso com você e com seu cachorro porque ele tava latindo? Pode acontecer. 100% das vezes vai acontecer se você tiver com uma criança. Lógico que você tem que ligar o foda-se e não ficar se envolvendo nesse tipo de coisa, porque as pessoas acham problema delas. Mas eu tô falando só que acontece, não que você tem que dar bola pra isso. Eu podia ficar dando exemplos o dia inteiro. Só o que eu quero dizer é que ser mãe de pet não é igual ser mãe de gente, né? Vocês sabem que não é. Por favor, toda vez que tem uma discussão, tem as mães de pet que vêm falar, mas eu nunca vi isso acontecer. Falando porque acontece, gente, acontece sim. Ver um grupo de pessoas que você se identifica sendo generalizado dessa forma, mas pare e pensa comigo. Essa generalização
e você não se identifica com isso, você não precisa se sentir atacada, tá? Você não precisa vir e falar, ah, não, porque eu não sou assim. Ah, porque quem eu conheço não é assim. Tal, mães de pet. Eu sei que é uma comparação esdrúxula, mas eu tô fazendo justamente pra ver se a ficha cai, né? Não vamos silenciar as mães mais do que já são silenciadas, a gente já tem tanto problema com isso, porque se a gente reclama que a maternidade é difícil, já vem gente com 4 pedras na mão falando, ai, que absurdo, por que foi mãe então? Ai, coitada dessa criança, como se realmente fosse uma opção aqui no Brasil, né? Todos esses problemas de contracepção que a gente tem. Ah, enfim, não vou entrar nesse mérito agora. Ser mãe geralmente não é uma opção, se ficou grávida você vai ser mãe, tá? É bem silenciada, porque quando a gente reclama, coitada da criança, né? Que você é uma ingrata, você não serve para ser mãe. Se a gente fala bem, fala, nossa, eu amo ser mãe. Tem gente que tem essa paixão por ser mãe, que é o sonho da vida dela ser mãe. Romantizando a maternidade, ai, mas não é tudo isso, ai, porque vocês ficam falando isso, mas ai, não é tudo aquilo, não, maternidade, aí vocês romantizando a maternidade, ai, maternidade compulsória, ai, porque você é assim, porque na verdade você sofreu uma lavagem cerebral do patriarcado. Pode ser que tenha sido, mas enfim, a gente não pode falar bem, a gente não pode falar mal, a gente tem que ficar calada, não é isso? E eu acho que não, eu acho que a gente tem que quebrar esse silêncio mesmo, falar sobre como que é o parto, a violência que a gente sofre, falar do puerpério, que é uma fase foda, falar que não são tudo rosas, não, que o buraco é bem mais embaixo, que ser mãe não é só amor, que não é padecer no paraíso, é uma luta diária. Isso não quer dizer que a gente não ame nossos filhos, nós amamos muito. Ser mãe vai além de amor. De novo, você pode se chamar de mãe de pet? Por mim, tá beleza. Continua se chamando de mãe de pet, só não compara, não. Aí vem falar que não, mas as mães de pet não oprimem as mães de verdade. Tá. Se você vem falar que a gente tá reclamando à toa, que isso não acontece, vocês estão ajudando a silenciar. E eu acho que silenciamento é uma forma de opressão. Ou eu tô enganada? E vocês podem não ter um movimento organizado, vocês podem não ter força estrutural pra oprimir a gente, mas sabe, põe a mão na consciência. Tem tanta gente ofendida com isso, até continuar se chamando de mães, mas não diminuir as pessoas que se ofendem com isso, né? E a questão não é nem tipo, estão ficando mais ofendidas com quem ama e cuida dos animais do que quem maltrata. Não é essa a questão. A questão é que amar animal não é ser mãe deles, né, gente? Não é maternidade isso. 20ª vez, vocês querem se chamar de mãe, chama, só não comparar. Aí mas eu não comparo. Tá bom, só não compara. Mas tem gente comparando, tem gente silenciando e tem gente falando bosta. E mas se essas pessoas não fazem nada, é só você ignorar, é só você tirar essas pessoas do seu convívio, porque são pessoas sem empatia. Então é só ignorar quem é racista, é só ignorar quem é homofóbico. De novo, é uma comparação extrema, mas não é só ignorando que os problemas vão embora, né, gente? Eu vou discutir sim, eu vou bater de frente sim, vocês podem não concordar, vocês podem achar que eu tô perdendo tempo, que é só ignorar essas pessoas, que é tirar do meu convívio, mas eu acho que não é assim que se faz. Vocês acham, vocês podem se sentir livres pra deixar a discussão, eu vou continuar brigando. E mesmo esse pessoal não tendo força pra oprimir a gente, eles não têm um movimento organizado das mães de pet, mas tem muita gente dentro do movimento Child Free se valendo disso e estão dando voz e respaldo para essas pessoas, né? E o movimento Child Free, pra mim, que antes era só gente que não queria ter filhos, que era contra a maternidade compulsória, que brigava pelo direito da esterilização pelo SUS, não sei o que lá, coisas que eu acho ótimo, que tem que lutar sim. Cada vez mais eu tenho vendo que é um grupo que prega ódio às mães e às crianças. Chama a gente de parideira, fica fazendo piada com criança, realmente a criança não tem que estar ali, sabe? Que exclui as mães dos espaços e eu não sei, né, se isso representa vocês, eu lamento. Tá tão enraizada na sociedade essa ideia de que ser mãe é amar, que é cuidar, que toda mulher tem instinto materno, que toda mulher tem essa vontade de ser mãe, acabam projetando de outra maneira, acabam
tendo seus bichinhos e falando que são mães deles pra aliviar essa pressão social, talvez. Bichos são... Não tô falando que bichos são menos do que gente, tá? Bichos são criaturas iluminadas que fazem muito bem pra gente, que merecem toda a felicidade, cuidado do mundo. Isso que a gente dedica a eles não é ser mãe, não é maternidade. Mas, de novo, eles são livres pra se chamar do que quiser. Eu só queria esclarecer, porque tem gente que acha que a gente tá brigando, que a gente tá se estressando e achando ruim o fato de vocês estarem se chamando de mães, mas não é nada disso. Só isso, problema um pouquinho maior que isso. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem continuar essa discussão nos comentários, fiquem à vontade. Só peço que vocês sejam coerentes, né? Até a próxima. Tchau!